Muita gente, PVC, que é muito experiente, você, André, Domitila, sabe que hoje existe especialista de gestão, e às vezes um especialista que eu respeito muito, que tem um blog, A, B ou C, nunca administrou, talvez, sem nenhum demérito a uma sapataria. E ele dá opiniões de como deve ser a gestão. Aí ele fala, não, a solução é a SAF. A solução é a SAF para comprar times quebrados, porque paga pequeno, e depois entra um grupo que pode ser aventureiro ou não, pode ser sério ou não, e arrebenta o clube mais ainda. Então a SAF pode ser uma boa coisa para o futebol, desde que o clube negocie em pé, o clube mostre reorganização, e pode ser que um dia o São Paulo discuta isso sim, mas com o norte da sua dívida estabelecido, com a valorização do seu ativo que é o torcedor, que bate todo recorde no Morumbi, e com um estádio moderno e confortável, para que a gente faça shows, como foi feito agora do Weekend, e também faça outros contratos, como fizemos com o Live Nation, e também jogamos lá, que é uma arquitetura difícil. Às vezes o torcedor diz, poxa, vamos perder um jogo no Morumbi porque fizemos show. Porque eu preciso fazer shows, porque eu preciso da receita do futebol, eu preciso de tudo. Ou eu como o bolo, ou eu guardo o bolo, eu tenho que tomar decisões. E nesse momento, nós fizemos um contrato com a Live Nation de exclusividade, que colocou o Morumbi novamente no showbiz internacional. Isso não é. Agora nós vamos ter 6 shows do Bruno Mars. E eu tenho time para jogar. Quando eu não puder jogar em São Paulo, eu vou jogar em Brasília, eu vou participar da renda lá também. Eu tenho um grande público. Gente, não há outro caminho. Porque para ganhar a Copa do Brasil, nós arriscamos e não vendemos, naquele momento, o Beraldo, não vendemos o Pablo, não vendemos o Nestor, que fez o gol contra o Flamengo. Eu tinha proposta. Nós optamos em tentar conseguir um legado esportivo. Agora não. Depois vendemos o Beraldo, vendemos o Diego. E se chegar proposta para os jogadores, nós temos um pouco mais de tranquilidade esportiva. Nós tínhamos que ganhar algo importante. Ganhamos a Copa que nos faltava, ganhamos a Supercopa, antes o Paulistão. O São Paulo voltou a ganhar clássico. Esse é o São Paulo novo que eu quero deixar para o meu sucessor, muito diferente do que o que eu recebi. Aproveitando, o Paulo Moreira e o Me Leva na Mala, que estão sempre aqui com a gente, perguntam sobre a dívida, como é que está a questão da dívida agora, que é um assunto que interessa ao torcedor, né? Embora a gente deteste entrar nessa questão de números, né? A gente gostaria de falar apenas do jogo, mas é impossível a gente não falar disso, né, Júlio? Claro, a dívida do São Paulo hoje está próxima de 700 milhões, ela aumentou, claro, mas ela aumentou porque nós fizemos esse efeito exatamente na direção de aumentar o ativo do São Paulo. Agora, nós, depois do legado esportivo, que foi o primeiro mandato, meu primeiro mandato era para buscar um legado esportivo com vitórias, com autoestima do torcedor, com governança, com compliance, com marketing arrojado, tudo isso aconteceu. O meu segundo mandato, que eu fui reeleito sem oposição, me dita os 3 caminhos que eu tenho que atuar. A reestruturação e um plano de gestão, um choque de gestão na área financeira, para que a gente, em 4 anos e meio, 5 anos, termine, extirpe essa dívida, determine que o Morumbi tem que ser modernizado para que ela continue sendo essa casa vigorosa, e também eu atue com uma lupa muito diretamente na base. É a base que vai me trazer reforço. Hoje eu tenho poucas condições de captar jogadores. Eu formo bem, mas a captação demora, porque eu não tenho dinheiro disponível. Vejam, o que se paga de juros hoje da minha dívida, da nossa dívida, é muito maior do que o custo do CT de Cotia inteiro anual. Veja, se eu resolver metade desse custo de juros, eu vou devolver para investimento na nossa base, que é uma base referência, mas que ela fica pouco competitiva, porque a base hoje mudou muito também esse setor. Ela não só revela aquele menino que desde os 12 anos, que é um risco se ele vai virar jogador ou não. Ela hoje adquire e capta no mercado jogadores que eu digo de semi-pronto. É aquele 17 anos que já teve uma convocação da seleção brasileira. Esse menino, você às vezes tem que fazer um investimento para buscar esse jogador e investir R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões, porque não é um investimento só nele. Não vamos fechar os olhos, né? Alguns clubes fazem isso com muita capacitação financeira e competência, e eu tenho que voltar a fazer. Então, esse segundo mandato é a reestruturação financeira através de um choque de gestão, o estádio e a base. Esses são os nossos pilares. E aí, com isso, essa dívida será alongada e ela terá um fator regressivo do seu montante em 5 anos. Tudo isso está planejado. Foi 1 ano e pouco para a gente conseguir caminhar com a Galápagos, que foi o fundo que nos ofereceu a melhor condição,
e a melhor relação custo-benefício de cada ação. E nós temos que fazer isso. Eu seria responsável se eu disser, eu vou administrar 700, vai virar 800, é muito menor que tal clube, é muito menor que tal clube, e eu vou contratando para ganhar campeonato. Eu não vou arriscar isso. Eu arrisquei, sabe, e não dormi direito na Copa do Brasil, porque nós poderíamos ter perdido para o Flamengo, mas naquele momento eu achava que o Beraldo, o Pablo e o Nestor eram importantíssimos naquele momento. E foi o que aconteceu. A performance deles e até a coroação de tudo aquilo com o gol do Nestor. Então nós estamos fazendo sim um trabalho responsável e mirando para o futuro. Claro que teremos erros, temos erros e acertos, mas quando o percentual de erro é menor, a gente fica mais feliz e convicto de que o caminho está traçado. O André pergunta aqui, ó, pede para você falar quando sai a reforma do Morumbis. Isso, como todo investimento, requer muito estudo, muito projeto, então eu não posso cravar uma ideia, mas eu acredito que até o final do ano nós tenhamos pelo menos o pré-projeto elaborado, porque não é simples. Claro que em sintonia a isso tem acontecido obras da infraestrutura na região, para toda a região, que atende 1 milhão de pessoas, que vai também atenuar e preparar o Morumbis para um grande salto. Então eu acredito que até o final do ano nós teremos um pré-projeto ainda, para que depois o projeto em 2025 passe pelas aprovações e autoridades. Eu quero até agora, que eu me lembrei que eu estava esquecendo, anunciar em primeira mão que o jogo do futebol feminino contra o Corinthians, pela manhã, no dia 15, salvo engano, pela manhã, não estará perfeito. O visual não estará bonito, porque nós fizemos um show com 80 mil pessoas no último sábado. E é aquilo que eu digo, nossa área, comandada pelo Maurinho, na área administrativa do Estado. Eu quero começar a falar aqui, né, do Antony. O Antony que foi vendido, né, do Ajax para o Manchester, tempos atrás, aí, por 100 milhões de euros, né? E o São Paulo recebeu 100 milhões de euros, mais de meio bilhão de reais, né? Aí o São Paulo recebeu, aí, vai receber ainda, acho que o São Paulo não recebeu tudo ainda, algo em torno aí de 100 milhões de reais por essa negociação Ajax e Manchester, correto? Cara, mas não para por aí, olha só, ele não se deu muito no Manchester, né? A imprensa pega muito no pé dele lá, e olha só, o Newcastle, né, da Inglaterra também, da Premier League, tem interesse no Antony, galera, e teria sinalizado algo em torno de 40 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, né? Lógico, o Manchester aqui sairia em prejuízo, né, porque eles gastaram 100 milhões de euros. Mas o que está se comentando lá no futebol inglês é que as chances são muito grandes do Manchester negociar o Antony com o Newcastle por esses 40 milhões de euros, né? E o que isso tem a ver com o São Paulo? O São Paulo tem direito aí ao mecanismo ainda de solidariedade da FIFA, né? Algo em torno de 3,5% desse valor. Então o São Paulo pode receber muita grana nesse negócio aqui do Manchester com o Newcastle, né? A gente vai ficar na torcida para sair, para o São Paulo receber essa grana aí, para ele ser vendido e o São Paulo receber essa grana, tá? Mas não para por aí, né? Aliás, o Antony, cara, talvez, eu acho que se algum historiador ali puxar, o Antony foi o jogador que mais deu lucro para o São Paulo, eu imagino isso, tá? Na história do São Paulo. Ele saiu do São Paulo para o Ajax, na época não foi negociado por um valor tão alto, mas um valor considerável. Depois do Ajax para o Manchester, né? E agora, possivelmente, do Manchester para o Newcastle. Então, velho, talvez o Antony, se algum historiador puxar isso daí, o Antony foi o jogador aí que deu maior lucro para o São Paulo, acho que na história do São Paulo. Não me lembro de nenhum jogador assim, ser vendido assim, num curto espaço de tempo, por tanta grana igual o Antony. Tomara que ele seja vendido aí para o São Paulo receber essa bolada aí novamente, né? Falando nisso, galera, o Bragantino, né, encaminhou a venda do Elinho para o Toluca do México, né? E o São Paulo receberá uma quantia milionária. Por quê? O São Paulo tem 35% do jogador, né, dos direitos federativos do jogador. Então, falando aí algo em torno, um total aí que pode chegar a 32 milhões de reais, o São Paulo pode receber pela venda do Elinho. E tá praticamente aí, o martelo tá batido aí da venda do Elinho para o Toluca do México, tá? O Elinho também dando lucro para o São Paulo aí
depois de alguns anos da saída dele. Segundo o portal El Crack, Alan Franco está na mira do time de Juan Román Riquelme. Isso acontece pois Marcos Rojo e Nicolas Figal estão de saída aí do Boca, tá, gente? O Rojo, por exemplo, tem uma proposta aí da Arábia Saudita e deve aceitar, tá? Nesse cenário, o Alan Franco aparece como uma das opções e os principais alvos do Boca Juniors no mercado. A janela de transferências fechou, todo mundo já sabe, né? Mas para dezembro, aí a história muda, e é justamente visando o final da temporada que o Boca Juniors está de olho em Alan Franco. O Alan, que tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. Outrora ele tinha sido especulado no Independiente da Argentina, clube onde ele foi revelado, inclusive, né, se destacou bastante, chamou a atenção do São Paulo, mas depois disso ele foi para o Atlanta dos Estados Unidos, aí depois ele vem para o São Paulo, demora para conquistar espaço, mas também quando teve uma sequência mostrou que é um zagueiraço, né, gente? E aí ele acabou não indo para o Independente, não voltando para o Independente, porque ele queria ficar no São Paulo e conquistar o seu espaço, né? Ele estava sem espaço, a Independente sinalizou com uma proposta, ele falou, não, vou ficar e vou ver se eu consigo recuperar meu espaço. E conseguiu o espaço dele, né? Por fim chegou e conseguiu. Será que ele sairá no próximo ano? Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Mió, o elenco do São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira de manhã, pensando aí na sequência da temporada, que o mês de setembro está bem quente, mas quente mesmo estão os bastidores do clube por conta justamente desse jogo e desse pedido de anulação que saiu ou sairá ainda nesta segunda-feira. O presidente Júlio Casares deu uma entrevista hoje ao UOL, portal UOL, e ali ele falou sobre a situação. Esqueceu qual é essa situação? Lembre-se lá que antes da data FIFA, o São Paulo visitou o Fluminense, perdeu por 2-0. Mas no primeiro gol, houve ali uma situação que causou um certo alvoroço, porque há uma contradição na visão do São Paulo em relação a esse lance, que o árbitro Paulo César Zanovelli teria dado vantagem, mas o zagueiro Thiago Silva vai cobrar a falta e pega a bola com a mão, acaba então que é um novo lance, então São Paulo entende que ali deveria, o gol que posteriormente acontece deveria ser anulado. Olha só o que o presidente do Tricolor diz e o que ele fala em relação à situação realmente de pedir essa anulação de jogo, já que o tempo, né, limite para fazer um pedido à CBF já passou. Olha só. E nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos. Não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo em benefício do São Paulo, não. É em benefício do futebol. Ninguém gosta de anular um resultado do que foi dentro do campo. Mas quando ele há um erro de direito tão caracterizado com tantas provas, o bom direito está aí. Quando aconteceu o jogo, serenamente, na segunda-feira, nós representamos documentalmente pedindo a disponibilidade do áudio e com a imagem, como foi colocado aqui. O atraso foi estranho? Foi, mas nós reiteramos num outro ofício, ou seja, nós produzimos que se alguém for alegar prazo, quem estava fora do prazo ou comprometeu algum prazo processual foi a própria entidade. Aí então Casares falando, né, sobre esse respaldo que ele entende que o São Paulo tem diante desse período que o clube ficou sem o áudio do VAR. Por que o áudio do VAR é importante? Porque é nesse áudio, nessa situação, que é comprovado que há esse erro de direito. O São Paulo entende que é uma prova irrefutável. O que é erro de direito? É quando o árbitro não segue uma regra de futebol. Nesse caso, ele havia dado uma vantagem, ele diz que dá vantagem, no entanto, o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, coloca a mão na bola, iniciando uma nova jogada. Então o São Paulo entende que ali deveria ter havido uma falta para o São Paulo cobrar, justamente porque era para ter sido uma vantagem. Tá certo, Mi? Então essa situação ainda vai dar pano para manga. O São Paulo vai pedir sim a anulação dessa partida, como o próprio Casares disse, por esse erro que é irrefutável. Enfim, ele acredita que não adianta apenas afastar esse árbitro ou haver uma reciclagem, mas sim que esse seja um caso aí para abrir precedentes em relação ao Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês, vocês acham que isso vai avançar de fato no STJD?
Olha, argumentos o Júlio Casares tem, O Júlio né? Casares foi perfeito, tá? Primeira coisa, o Zanovelli, que foi o árbitro do jogo, ele tem que... A primeira coisa, perder o escudo FIFA, porque ele é um árbitro FIFA. Segunda coisa, ele tem que voltar a apitar ano que vem na 3ª divisão, se reciclar completamente, porque o Casares tem razão. Ele foi completamente despreparado, emocionalmente desequilibrado, gritando e xingando todo mundo. Foi ao VAR e não conseguiu escutar a orientação do Igor Júnior Benevenuto e os seus auxiliares ali na cabine, falando que teve um reinício com a mão na bola. E ele não estava nem aí, virou as costas e falou, um gol legal, acabou, dei vantagem, foi gol. Ele se enrolou, eu não sei se ele está com algum problema pessoal, se ele não estava bem naquele dia. Eu sei que o que ele fez foi um desserviço para o futebol e para a arbitragem, que já vem sofrendo bastante. Me chamou a atenção a demora para a CBF divulgar o VAR, o áudio do VAR. Tá certo que a CBF está com problema no site desde que mandou embora o funcionário do TI, e esse funcionário do TI da CBF acabou hackeando um monte de coisa lá, e o site da CBF não funciona há alguns meses. E eles estão apanhando para conseguir revitalizar o site da CBF. Olha o absurdo a que ponto chegou a CBF nesse sentido. E ninguém se manifesta, o CNM não fala nada, o Bassols não fala nada, que é o responsável pelo VAR, e se o São Paulo não insiste, iam jogar ali com a barriga, levar a banho-maria, e não ia acontecer nada. Então o São Paulo tem toda a razão, e se o STJD for justo, anula o jogo. Eu também não gosto de ficar anulando o jogo, tapetão. O resultado legítimo do jogo foi a vitória do Fluminense, não foi por causa da mão do Thiago Silva que o Fluminense ganhou, mas foi sim erro de direito. Se está na lei, a lei tem que ser cumprida. E a lei fala que erro de direito pode anular o jogo? Deve anular o jogo, não é que pode, deve anular o jogo. Então tá na lei. E aí, Miller, o que você acha? Olha, também tem, claro, né? Tem muitas vertentes, né? O jogo não foi 1-0, o jogo foi 2-0. É que esse foi o primeiro gol, né? Então, exatamente. Mas saiu outro gol, né? O Fluminense pode alegar e dizer, nós temos 2 gols, não um só. Foi só um. Você entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o São Paulo tem toda a razão, o Xará disse muito bem, explicou muito bem, né? O São Paulo impedia a anulação da partida, mas, como a gente sabe, a justiça desportiva no Brasil é muito fraca, é muito conivente com os erros da arbitragem e agora do VAR. Para mim, na minha modesta opinião, não vai dar em nada. Eu até acho que não vai dar em nada também, sabe? Uma coisa é achar justo que o São Paulo entre, outra coisa São Paulo é achar... tem toda a razão. E outra coisa é achar que pela legislação tem margem para anular o jogo, mas só que no final das contas a lei vai ser substituída por vamos acomodar aqui. Vamos... Até porque não tem data, né, Xará? Eles teriam que encaixar entre uma rodada e outra aí e fazer. Não tem jeito. Né, esperar o São Paulo, se o São Paulo cair fora de 2 competições, o Fluminense também. A botar a mão na bola. Porque ele era pro Bandeirinha, o Bandeirinha tá dando a falta. O Caleri passa pro lado parando a jogada. O que ele entendeu? O juiz deu a falta. Isso, ele parou a bola e cobrou mesmo rápido. Ele não tendo apitado. Mesmo ele não tendo apitado. Porque o Bandeirinha acusou, o juiz deve ter feito algum movimento ali que ele entendeu, ele olha pro Bandeirinha, o Thiago Silva, quando o Bandeirinha tá mas mexendo. O juiz vira de costas, né? E o juiz vira de pega costas. A bola com a mão, o juiz tá de costas. Seguir de costas, isso. E aí ele é induzido pelo Bandeirinha, isso é o puro suco da arbitragem brasileira. O que me chama a atenção, e eu estava conversando com o Gilberto na maquiagem, é esse desdém. Vambora, vai, segue, não sei o quê. O juiz errou. Ele dá uma vantagem. Ele induz ao erro. A princípio, no primeiro áudio que eu acho que ele conversa com o Bandeira, ele fala, não, dei vantagem. Ele não tinha visto que o Thiago Silva tinha pego. E o cara avisa, mas ele pôs a mão na bola. Mas ele pôs a mão na bola. Mas eu dei vantagem, segue. Mas eu dei vantagem. E depois, quando ele vai no VAR e vê a situação, aí ele muda um pouco de opinião. Só que ele não vai falar, realmente eu vi ele tocando. Ele não pode falar, eu vi ele tocando a bola com a mão. Porque senão, de fato, ele assume o erro. Ele não vai fazer isso. Ele não vai, em momento algum, porque ele também está se protegendo. Ele sabe que se ele falar, não, eu errei, eu vou ter que voltar. Não era melhor anular? Era melhor. Anular o gol? Mas, sim, eu melhor não, era o certo. Deveria ter feito isso. Você meteu a mão na bola, ele deu vantagem, ele não apitou. O certo era ter parado o jogo. Futebol tem uma coisa simples que eu aprendi desde que nasceu. Você botou a mão na bola, é falta. Sim. Só que é uma contradição, porque ele tinha falado que já tinha dado vantagem. Então ele é um erro grosseiro. Ele deveria ter no dia seguinte eu falei, esse é um erro ridículo, grosseiro, absurdo, infantil, absurdo. Eu posso achar um monte de coisa, né? Tal. Mas aí a questão é de ser erro de direito. Você anular um jogo de futebol, né, que é toda uma instituição, toda coisa por trás, é muito difícil no mundo. É muito difícil chegar a um tribunal. Já tivemos casos na Europa e tal. Você só pode anular jogo com erro de direito. Nesse caso, porque ele feriu a regra.
Então, nesse caso, com base jurídica, tem tanto que assim... E aí é uma coisa política que eu falei que eu ia falar pro Casares. O Casares não quer. O Casares, visivelmente, ele não quer confusão com a CBF. O Casares, pelo que ele não falou isso claramente, mas eu entendi nas entrelinhas em coisas logo depois, ele não estava muito afim de brigar com a CBF. Se fosse o Textor, outro dirigente... Mas o São Paulo entrou, não entrou? Entrou agora por pressão da torcida, porque quando... É muito mais um posicionamento institucional, Exato, né? institucional. Esse áudio demorou pra sair. Então, o Casares, no começo, ficava quietinho, deixa pra lá, fomos prejudicados, perdemos o jogo, mas tudo bem, vida que segue. O Casares queria deixar tudo pra baixo do tapete. E falava, depois ele pediu o áudio. Eu gostaria de ver o áudio. Por que o áudio não saiu? Demorou, hein? Aí o áudio saiu. Aí o áudio é a confirmação do erro da arbitragem, erro de direito. Todo mundo que eu acompanhei, especialista em direito esportivo, né, analistas, comentaristas de arbitragem, falaram: agora o São Paulo tem a faca e o queijo na mão para entrar, tem com áudio, com tudo, para anular o jogo. O São Paulo tem como base no erro de direito anular. Só que aí, assim, eu acho que o Casares não tem essa vontade. O São Paulo, assim, com a direção, não tinha vontade de fazer isso. Só que aí, quando sai o áudio, agora isso vazou, a torcida do São Paulo não vai admitir. Então tá cobrando o seu presidente. Pô, presidente, você é banana? Você é mole? Qualquer outro... 3 pontos, o São Paulo pode ir para a Libertadores ano que vem, pode não ir para a Sul-Americana. Mas vai ter que refazer o jogo, né? Tem que refazer o jogo. Quando você tem um erro de direito, você consegue o direito para isso. Parênteses aqui, Bobo, para te ajudar do que ele está falando, o São Paulo se apoia na seguinte movimentação, que a gente vai colocar de novo, que é quando o árbitro vai ao VAR, chega lá e ignora a orientação. Então, é aquela parte, quer ver? Nós vamos colocar de novo. É isso que vai ser anexado pela diretoria do São Paulo. Então, roda aí pra gente... Sim, ele primeiro fala, dei a vantagem. Aí, quando ele vai pro VAR, ele fala, eu ia dar a vantagem. Aí o jogador para e bate a falta. E na imagem... Esse é o ponto. Tanto é que os jogadores do Fluminense, quando ele vai pro VAR, eles estão pensando que é sobre a falta do Thiago com o Caleri. Será que ele viu falta no começo da jogada, não do Caleri, mas sim do zagueiro do Fluminense, o Thiago? Fica todo mundo perdido. Porque pra todo mundo do Fluminense, ele deu a falta e ia cobrar e não deu vantagem. O São Paulo reclama muito do jogo contra o Galo, que pra mim os 2 lances da vitória 2-1 no Brasileiro, não da Copa do Brasil. Teve o gol que a bola toca na mão do Paulinho e entra. Né? Pra mim, pela imagem de trás, acontece isso. Só que ali foi a interpretação da arbitragem. A arbitragem acha que a bola bateu na barriga dele, né? Que é aquele lance factual. Se bateu na mão e entrou, o cara que faz o gol já era pra ser anulado. O juiz não anulou, então ali foi um erro, mas aquela partida não pode ser anulada, porque foi uma interpretação do árbitro. Mão na bola, não. Agora, aqui não, aqui ele errou. Ele permitiu um jogador começar a jogada do gol com a mão. Sendo que ele deu vantagem, ele não apitou para a bola separada com a mão. Ele não apitou. Então, nesse caso, é um erro grave. Ele se contradiz na própria explicação. Então, mas ele pode alegar depois, falar, não, eu dei a falta. Eu me confundi na hora de falar ali com a comunicação. Porque é isso que os jogadores do Fluminense entenderam. Tem margem para anular. É um erro grave, absurdo. Exato. Que... Pote básico. Dos frames, da 17. Sim, mas além da questão existem já novos aparelhos ou nova tecnologia e tal, né? Para você poder colocar isso. Tem esse semi-automático, já pega, já faz o desenho, já pega lá, já tudo certinho e tal. Quer dizer, se a CBF, né? Se a CBF quisesse realmente, de fato, transmitir transparência em relação a esse tipo de situação e evitar todo tipo de e qualquer comentário leviano, né? Porque aí se você não deixa transparente, não faz nada para deixar bem claro o que está acontecendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, você dá possibilidades das pessoas pensarem. Abre margem. Né? Você, tá ajudando esse, tá ajudando aquele, camisa branca, preta, rosa, amarela, vermelha, tal. E isso é inadmissível, sendo que você tem a possibilidade de minimizar os erros.